Olá, olá, amigos, olá, amigas. Que alegria estamos juntos aqui novamente, dando continuidade a este nosso estudo desta obra tão importante, Pensamento e Vida. Sejam todos bem-vindos ao canal Horizonte Espírita. Nosso abraço também carinhoso àqueles amigos que irão assistir em outro momento, né? Porque nosso vídeo fica todo gravado no nosso canal. Então, estamos felizes, mais uma vez, por essa continuidade hoje do capítulo 4, intitulado Instrução. Querida Amália, seja bem-vinda para realizar aqui o nosso estudo de hoje. Olá, amigos, amigas, que alegria estarmos aqui novamente com vocês. E novamente eu digo, pegue seus caderninhos, suas canetas, o livro, e vamos juntos aprender mais um capítulo deste livro maravilhoso, Pensamento e Vida. Mas antes, vamos pedir as forças maravilhosas de luz do nosso Pai que nos dê assistência. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, irmão querido e amigo de todas as horas, estamos aqui novamente para um dia de estudo, de aprendizagem da doutrina espírita sob o conceito do vosso Evangelho. Pedimos humildemente que estejas aqui entre nós e que possas abençoar a todos os nossos ouvintes e a nós também, que estamos aqui falando. Que sejamos bem inspiradas pela vossa luz e misericórdia. Assim seja. Muito bem. Então, para a gente iniciar um pouquinho antes de iniciarmos aqui a leitura do capítulo, então, só lembrando a você que é importante, né? Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe, né, com seus amigos, vamos tentar levar a doutrina espírita, né, Amália, essa divulgação dessa doutrina tão consoladora. Comenta, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no nosso comentário e eu e a Amália, a gente vai tentar responder, né, Amália, procurar a resposta para vocês, isso é importante, né, também para que o YouTube entenda que esse vídeo deva ser ali mais explorado, né, mais enviado pelo seu canal. Então, vamos lá. Começando pelo capítulo 4, Instrução. Então, já se disse, aqui é Emmanuel dizendo para nós, já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra chama sabedoria. Lembra-te, a gente já comentou, não é, no capítulo anterior, no nosso estudo anterior, em relação ao que Allan Kardec diz para nós, né, numa das obras básicas da doutrina espírita, quando ele fala que nós precisamos dessas duas asas, né, como diz aqui Emmanuel, precisamos dessas duas asas para a nossa evolução. Então, nós precisamos de adquirir a cultura, adquirir o conhecimento mesmo, né, mas precisamos o quê? Da moral, precisamos trabalhar esses nossos recursos morais, que Emmanuel, né, indica aqui como amor, que engloba, né, esses nossos recursos morais. Mas também Allan Kardec nos diz que nem sempre nós conseguimos trabalhar essas duas, desenvolver, né, essas duas asas, essas duas vertentes, numa mesma oportunidade reencarnatória, que seria o ideal. Mas nem sempre, aliás, na maioria das vezes, nós não conseguimos. Então, em uma reencarnação, nós trabalhamos mais o conhecimento, na outra, mais esses recursos morais. É por isso que ele fala para nós que, muitas vezes, nós vemos tantos, assim, espíritos que são cultos, né, que têm muito conhecimento, mas que a parte moral ali da sua conduta deixa muito a desejar e vice-versa, justamente por isso, né? Então, é o que Emmanuel está trazendo aqui nesse início de capítulo. Então, continuando, ele diz, pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina, e aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes.
Ou seja, pelo amor, esse amor, como Allan Kardec fala, recursos ali de moral, né? E Emmanuel junta tudo isso no amor, então nós podemos entender que esse amor, ele está englobando toda essa moralidade. E aqui entra, obviamente, quando ele diz para nós, o quê? A caridade. Não é? A caridade em relação ao nosso próximo. Esse amor, a gente pode subentender de vários conceitos, né? E a caridade está aqui inserida. Tanto que Pedro, o apóstolo Pedro, diz para nós que o amor, ele remove uma multidão de pecados, não é? Por quê? Porque se nós temos amor para doar aos nossos semelhantes, é sinal que os nossos sentimentos inferiores, eles estão o quê? Eles estão diminuindo, nós estamos deixando de ter os sentimentos inferiores. E aí, se pensarmos em relação à nossa convivência íntima, eu gosto sempre de trazer a família aqui, né, porque em todos os estudos que faço, porque a nossa família, e eu digo a família assim, onde nascemos, né, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos ali, aquele nosso cadinho, e também a família que constituímos ao longo da vida. Essa nossa família, ela é uma amostra, a menor amostra, porque pequena, né, em relação à humanidade, a menor amostra de humanidade. Ali dentro, aqui dentro da nossa casa, nós temos uma pequena amostra da humanidade. Espíritos de variadas dimensões, não, de variadas vibrações, né, melhor dizendo, de sentimentos diferentes, de conhecimento, de capacidade de entendimento diferente, de sentimentos. Então, nós temos aqui a nossa pequena amostra que nós precisamos, em primeiro momento, primeira mão, ser trabalhada. E se repensarmos nisso, quando reencarnamos, por que reencarnamos juntos? Porque os nossos filhos são nossos filhos. Olha que interessante. Porque nossos pais são nossos pais. Porque nós temos, com a maioria, nós temos o quê? Ajustes a serem feitos, né? Ajustes. Nós aprendemos, nós ensinamos, entre essa comunhão de relacionamento com eles. E essa caridade e esse amor, ele tem que vir à tona o quê? Para transformar os sentimentos inferiores, a mágoa, a traição, enfim, qualquer coisa que, né, que a gente está trazendo lá de trás em relação a esses irmãos. Então, isso é algo que eu acho sempre importante a gente pensar, né, porque é a vida nossa aqui, né, a nossa primeira tarefa aqui. Então, Emmanuel fala que por esse amor, que é serviço aos semelhantes, ó, e é essa caridade. Então, a convivência boa com os nossos semelhantes é uma forma de amor, é uma forma de caridade, né? E a gente tem que entender como Jesus entendia essa caridade, que foi a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos da codificação, no livro dos espíritos. Só não vou me lembrar a questão. Eu vou pesquisar aqui e trago. Então, quando Allan Kardec pergunta como Jesus entendia a caridade, os espíritos respondem que é a benevolência para com todos, a indulgência, né, das faltas alheias, né, compreender e perdoar as ofensas. Então, em nenhum momento Jesus falou que a caridade, como ele entendia, que é já sublimada, né? Em nenhum momento ele falou, olha, é a doação da roupa, do sapato, da cesta básica, do prato de comida, embora seja e seja necessário. Ele quis dizer que a caridade mesmo, como ele entendia, era o quê? A doação de si próprio, do seu sentimento, do seu amor, do seu cuidado, do seu respeito. Né? E é isso que esse amor aqui que Emmanuel diz engloba. Aí, continuando, ele fala, e pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, aí é um ponto que a gente tem que dar uma paradinha, né, Mari? Sabedoria começa na aquisição do conhecimento. Então, como Allan Kardec já disse para nós, conhecimento, apenas o conhecer de tudo, a gente pode ter uma cultura imensa, um conhecimento imenso de tudo, conseguir conversar sobre todos os assuntos com propriedade, porque conhecemos. Isso faz parte do nosso crescimento, realmente, da nossa evolução. Mas isso não quer dizer que somos espíritos com sabedoria. Espíritos com sabedoria são aqueles que conseguem
caminhar e conseguem tomar as suas decisões, usar o seu livre-arbítrio dentro daquilo que Jesus espera, que Jesus nos ensinou, dentro da lei de Deus, dentro do que é correto dentro da lei de Deus. Isso é um espírito com sabedoria. Tanto que lá na gradação, né, que Allan Kardec traz para nós em relação às ordens, as ordens e classes dos espíritos, que tem os imperfeitos, os puros, né, os medianos. Então, dentro dessa classificação, Allan Kardec traz para nós duas classificações distintas, ele separa. Ele põe os espíritos sábios e os espíritos de sabedoria. Ou seja, realmente são diferentes, né? Você ser sábio e apenas ter sabedoria. Então, é isso que Emmanuel também fala para nós, e vem, né, corroborando ali aquele entendimento dessas duas asas. Então, pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, o espírito, então, recolhe a influência dos vanguardeiros, ou seja, aqueles que já vieram, aqueles que, né, já fizeram a parte. Recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a ao alto. Ou seja, nós temos aí uma continuidade dessa evolução, não é? Desse conhecimento, não moral. Moral é individual, é trabalho individual do espírito. Mas esse conhecimento mesmo de conhecer, né? Aí vai dentro dessa vanguarda aí, do que já foi trazido para nós, e a evolução vai acontecendo. Aí, rapidinho, eu vou trazer aqui só uma parte do livro Os Mensageiros, capítulo 16, quando André Luiz está visitando, né, um local de assistência, né? Então, nesse local, um posto de socorro, ele chama. Aí, nesse posto de socorro, ele vê um quadro, né, um quadro que é conhecido na Terra aqui, né, que é uma tela enorme, ele fala, representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, né, então ele foi ali decapitado nos primeiros tempos do cristianismo. E André Luiz diz que a cópia do posto de socorro espiritual, onde ele está, era muito mais bela do que existia aqui na Terra. Então, o Alfredo, que é o instrutor ali daquele posto, o coordenador ali que está apresentando o posto André Luiz, ele diz assim que muitos que visitam aquele posto ficam admirados, né, com essa tela, com a beleza dessa tela. E André Luiz responde, sim, o original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Então, esse coordenador do posto, Alfredo, diz, engana-se. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas são originariamente da Terra. Ou seja, nossos artistas recebem as influências do alto, e muitas vezes a composição, a pintura, o quadro, aquilo que deve ser mostrado já está na espiritualidade. E depois ele vem com essa missão de receber ali por intuição, né, e trabalhar. Bom, finalizando aqui, Emmanuel diz, através do amor, valorizamos-nos para a vida. É isso, nos colocamos à disposição da vida, mas nos colocamos com uma vibração mais elevada, uma elevação melhor, sublime. Por quê? Porque estamos emitindo amor. E através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Então, é ter essa mão dupla. Daí o imperativo de marcharem juntas, a inteligência e a bondade. Esse é o nosso caminho, inteligência e bondade, não é, Amália? Eu vou voltar só um pouquinho atrás, Patrícia, que essas duas frases, através do amor valorizamos-nos para a vida, e através da sabedoria somos pela vida valorizados, é uma frase que confunde a gente. Ela parece que tem o mesmo significado e não é. A vida, quando você utiliza do amor em todas as suas atitudes, a vida, é claro, a vida é o mundo lá fora, são as pessoas, é tudo. É claro que a vida vai te dar um valor por isso. Vai te dar um valor.
E quando você usa da sabedoria, a vida sempre, sempre vai te valorizar. E eu lembro de um ditado aí, de um refrão, sei lá, dos antigos, que dizia assim, ó, João, um exemplo, viu, gente? É um homem bondoso e sábio. O seu peso vale ouro. Entenderam a metáfora? Entenderam que intuitivamente os nossos antigos já tinham essa consciência de que todos nós temos um peso diante da vida. Se o nosso peso está sendo bom, se está sendo ruim, ela vai te dar esse peso. Quanto mais sábios, quanto mais amor colocamos nossas atitudes, é claro que nós vamos valer o nosso peso em ouro. E por enquanto não é ouro, não. Pode ser aí terra, alguma coisa assim, tá bom já, né? Já estamos começando, é claro. Quando a Prati falou sobre a necessidade de a inteligência e a bondade caminharem juntas, é aqui que eu vou também começar. Primeiro, vamos dar uma definição do que é bondade, do que é inteligência, aqui no conceito deste capítulo. Bondade. Bondade é uma virtude. É a virtude de ser generoso e praticar boas ações. E o que é inteligência? Inteligência é todo o conhecimento que você aprende, né? Que você adquire, e te dá o know-how de saber fazer direitinho aquilo que você aprendeu. Porque tem muitos que aprendem, mas não faz nada. Voltando, então, bondade, diz ele, que ignora, é assim como o poço amigo, em plena sombra, a dessedentar o viajor, sem ensinar-lhe o caminho. Dessedentar é matar a sede, viu? Essa bondade que ele fala aqui é aquela bondade que você fala, ah, fulano é bonzinho, mas é uma bondade um pouco covarde, é uma bondade insegura, é uma bondade que não enfrenta alguma coisa aí fora para ser um pouquinho mais. Veja bem, já tem o princípio, né? É aquele poço de água cristalina, pura, que nem ele fala aqui, mas falta-lhe algo. Falta o quê? Você se predispor a servir, você se predispor a ter uma atitude séria, é você se predispor a ter opiniões. Veja bem que Jesus já dizia, seja o teu sim, sim, e o não, não, porque o que passar daqui já não vale mais nada. E as pessoas, apesar de serem bonzinhos, elas não têm coragem de assumir opiniões. É aquela história de ficar em cima do muro. Então, ela não se envolve. Pelo orgulho ainda dentro de nós. Ah, eu não vou falar nada, não, deixa o outro que se dane. Eu vou queimar o meu filme, que nem diz os jovens de hoje. Não, eu tenho um nome a zelar. Então, ela é boazinha, ela sabe que ela poderia fazer mais coisas, mas ela não faz. Ela não ensina, ela não instrui, ela não passa suas experiências, às vezes com medo de ser mal vista, do ridículo. É aquela história de você convidar uma pessoa para fazer um trabalho voluntário. Ai, eu não tenho dinheiro, eu não sei fazer, eu não tenho tempo. Ou então você convida para ir no seu templo espírita e ela morrendo de vergonha, às vezes, para não te fazer uma desfeita, ela chega, depois que todo mundo já entrou, fica lá atrás, para ninguém ver. Ai, se me virem aqui, o que vão pensar de mim? São as pessoas mornas que o Evangelho nos diz que não têm atitude para nada. Já tem o princípio da bondade, mas falta-lhes muito ainda para que elas possam fazer valer esta bondade. Inteligência, que eu falei que é o saber fazer.
Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Esse já é o contrário. E a inteligência, como ele diz aqui, é como se fosse um outdoor luminoso. Nossa, indicando todos os caminhos que você tem que fazer, as paradas que você tem que fazer. Eu lembrei assim do GPS. Hoje tem GPS. Vire daqui 200 metros, você vira à esquerda. Ande mais 300 metros, vira à direita, que vai ser a rua. Tal. É tudo certinho. Te explica maravilhosamente, como ele diz aqui, ao peregrino. O peregrino é aquele que costuma fazer caminhadas a pé. São aqueles romeiros que saem da sua cidade, vai a pé até Aparecida do Norte, tem aqueles de São Tiago de Compostela. Geralmente é com fundo religioso. Eu não estou falando com fundo político, não. É fundo religioso. Tenha uma intenção de chegar ao seu local, que fez esse propósito consigo mesmo. Este é o verdadeiro peregrino, viu? Então, ele não vai se perder no caminho, porque está tudo certinho, tudo estipulado. Mas cadê a água? Ali não tem água. Ele vai andar alguns quilômetros, talvez, mas o que vai acontecer mais adiante? Ele vai sucumbir, ele vai perder as forças, ou então até morrer pela falta da água. Veja como Emmanuel diz que as duas têm que andar junto, bondade e inteligência com amor, que é o certo, que é o que nós devemos adquirir para a nossa vida. Não fique em cima do muro, não, e procure sim o conhecimento da melhor maneira possível. Aí eu lembrei de uma passagem evangélica de Jesus. Vocês vão lembrar comigo, onde ele tem um diálogo com uma mulher de Samaria, uma samaritana. E Samaria não batia muito bem com os judeus, as outras tribos judeus, porque eles não aceitavam muito o que os outros judeus faziam, nem os judeus aceitavam o que eles faziam. E Jesus, na sua caminhada, na sua peregrinação, ele tinha que passar por esta cidade. E ali havia um poço secular, que era o poço, eles falam, a fonte de Jacó. E veja bem, Samaria também, como os judeus, eram descendentes de Jacó. E quando ele chega ali naquela fonte, naquele poço, estava ali uma mulher retirando água, ele pede-lhe água. Então, e ela se surpreende dele ter se dirigido a ela, uma mulher, ainda mais samaritana, e ele um judeu. E aquele diálogo vai muito adiante. E os seus apóstolos, então, ficam surpresos, estupefatos, eu diria, a palavra quer dizer surpresos, de ver Jesus conversando, dando atenção a uma mulher, primeiro, porque já era mulher, e segundo, porque era samaritana. E eles ficaram de queixo caído por isso. E num trecho desse diálogo que Jesus tem com ela, olha o que ele diz, para todos nós, é claro. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. São os conhecimentos de Jesus, o Evangelho de Jesus, que não escreveu nada. A vivência de Jesus, que é o parâmetro para todos nós cristãos. E Emmanuel continua dizendo que todos temos necessidade de instrução e de amor. Agora vejam bem, por que nós estamos aqui na Terra? É para admirar o sol, a lua, a natureza, amar? Será que é só isso? Não.
é muito mais para nós, seres humanos. A nossa presença aqui na Terra é a necessidade da nossa evolução, que se consegue através da instrução, e a evolução moral, que se consegue através do amor. Sem esses dois, instrução e amor, nós vamos estacionar, mas vai ser para sempre? Um dia teremos que nos mover. Isso, Deus não criou seus filhos para ficarem estacionados. É para evoluir cada dia mais. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. Você já está aqui, já aprendeu bastante coisa. O que você, pelo estudo, o que você aprendeu, então vamos aplicar esses conhecimentos e servir. Não sejam só bonzinhos. Vamos utilizar desses conhecimentos para a instrução do outro. Eu não estou dizendo só a instrução acadêmica, não. É a instrução de todo modo. De todo modo. E, como ele diz, essa estudar e servir é o caminho, é o rumo, é a trajetória que nos leva à elevação, que nos leva ao crescimento como seres humanos. Toda cultura intelectual é formada em cadeias de gradativa expansão. O que é a cultura intelectual? É tudo aquilo que nós aprendemos. Como a Patrícia já disse, já herdamos um pouco disso tudo dos nossos antepassados. E cada coisa que você descobrir, que você absorver para o seu conhecimento interno, é claro que vai ser um elo dessa cadeia. A cadeia aqui quer dizer uma corrente. Vai ser um elo, cada conhecimento conquistado. Eu estou falando de conhecimentos. Cada conhecimento conquistado é um elo dessa corrente, que, de repente, essa corrente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Gradativa expansão. Pouco a pouco vai se expandindo até chegar onde nós deveremos chegar um dia. Estamos aí no meio do caminho, Patrícia? Não sei. Ou um terço do caminho, talvez? Mas a gente chega lá. Não desanimem, não, viu? E eu diria o quê? Quando ele diz aqui, olha, as civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. Isso aqui é muito importante, pessoal. As civilizações, elas, presta atenção, milhares de civilizações já aconteceu neste planeta Terra e acabaram. Elas têm um fim. Cada civilização tem um fim. Sabiam disso? A nossa também um dia terá um fim. E essas civilizações vão embora, né, esse povo todo que povoaram a Terra, vão embora para o plano do espiritual, vão se aperfeiçoar cada vez mais, né? E com o passar do século, como eu disse, até a nossa civilização vai se extinguir, nós vamos voltar melhores, com certeza, né? Mas vão sendo substituídas por outras. Cada civilização que se extingue, né, com o passar dos séculos, elas vão sendo substituídas por outro. Mas nós temos que lembrar que cada uma dessas civilizações deixa uma herança para todos nós. Influxo, é abundância, muito. Essas civilizações já deixaram uma herança abundante para nós, de conhecimento em todas as áreas, e esses conhecimentos cabe a nós, nessa atual civilização, aperfeiçoá-los cada vez mais, que é essa nossa tarefa aqui na Terra. Por quê? Tudo aquilo que nós vamos aperfeiçoar agora, nós vamos deixar de herança para as futuras gerações. E é claro, eles não vão estacionar, eles também vão
aperfeiçoar, perdão, gente, aperfeiçoar tudo aquilo que nós deixamos para eles. Veja bem, a gente desencarna agora, vamos supor, né? Vai para o plano espiritual, ninguém vai ficar tocando harpa e olhando para o alto, não, viu? Isso, lá nós temos trabalho e nós temos estudos também. Lá nos aperfeiçoamos para as próximas tarefas que teremos no mundo físico. Pode ser aqui, pode ser em outro mundo. Mas quando você vai para o plano espiritual, você vai manifestar talvez o desejo de se aperfeiçoar em alguma tarefa. Falar, eu gostaria de ser um médico na Terra. Eu quero ser um artista, um pintor. Eu quero ser uma professora. Você vai se aperfeiçoar nisso para voltar à Terra, mas vendo toda a herança dos nossos antepassados e você vai aperfeiçoar. Então, nascem grandes gênios de todas as espécies, grandes professores, que pegaram as lições antigas e aperfeiçoaram para aquela atual geração. Patrícia, isso é uma coisa tão importante, a gente saber que a nossa pequena presença, humilde presença aqui nesse planeta, tem uma importância grande demais para Deus, para Jesus. Por quê? O pouquinho que nós estamos aqui fazendo já serve para outras pessoas. O pouquinho que nós adquirimos, o poucão, posso dizer, dos nossos antepassados, nós estamos tentando, veja bem, nós estamos tentando aperfeiçoá-los para passar para todos vocês conhecimentos melhores. Eu tenho certeza que na próxima encarnação a gente vai ter outro olhar para esse livro, Pensamento e Vida, viu? Não é, Patrícia? Com certeza. E é a importância, né, do que Jesus fala para nós, né, de não colocarmos a luz que já acendemos sob alqueire, né? Então, tanto do conhecimento intelectual, como do moral, dos recursos morais, do que a gente sublima um pouquinho, né, que a gente consegue dentro de nós, dentro dessa nossa limitação, que a gente seja um exemplo daqueles que estão do nosso lado, né, isso é importante. Porque aqui, tanto dentro dessa humanidade que ele fala, né, Amália, dessa herança mental de todos os tempos, como nós também, aqui na nossa vivência de hoje, né, também já influímos de certa forma. Podemos influir positivamente ou negativamente, isso vai daquilo que a gente está expondo, né, daquilo que a gente está construindo dentro de nós. E aí, seguindo, quando a Amália fala nesse último parágrafo aqui do livro, quando ela fala sobre essa herança mental, aí Emmanuel vai dando uma explicaçãozinha sobre essa herança mental, dando um exemplo, melhor dizendo, né? Ele fala da arte, porque a arte, tanto na palavra, como na música, não é? No buril, né? Ou seja, no talhar, né? No transformar a escultura, né, o que quer que seja, ou também no pincel, na pintura. Então, ele está falando aqui algumas formas de artes, né? E por que ele traz a arte? Porque a arte, ela nos ensina, a arte, ela nos emociona, né? Ela traz vibrações, não é? Uma música traz vibração, né? Ou aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente lê, né? Um livro que a gente lê vai trazer ali vibrações para nós e conhecimento, obviamente. Então, ele fala que a arte, ela nos envolve, né, e temos que ser envolvidos mesmo pela arte. Então, ele diz todas essas características, né, da arte, e ele diz que essa arte, não importa como ela venha, né, se é presente para nós, ela evolui e se aprimora, por intermédio dessa repercussão, que é essa herança mental, a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo, ó, que a arte tem que ser bela, né? Bela no sentido de trazer aquele algo bom e agradável para quem está ali presenciando, né? E então, nesse trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns nos outros. E ele também fala da escola,
que é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. Né? Então, é todo esse conhecimento, essa herança mental que vem trazendo, é isso que está evoluindo a humanidade. Né? Basta pensarmos como era lá antigamente, né, quando a gente tem o conhecimento pelos estudos, o que pensavam, o que era definido como certo, que há muito tempo já caiu por terra, né, porque já é provado que não existia. Eu gosto sempre de lembrar de Galileu Galilei, né, que insistiu que a Terra, pelo estudo, pela inteligência, por essa herança, também que já estava vindo espiritualmente, a intuição, ele lá insistindo que a Terra era redonda, né, que não era o centro, né, ela que rodava em torno do Sol, como a gente conhece hoje as rotações da Terra, mas era o geocentrismo antes, né, então, mas e o orgulho do homem? E ele teve ali que, mesmo sabendo que ele estava correto, ele teve que falar que não, se contradizer ali, para não sofrer as consequências daquela época. Só que isso está ali, está na humanidade, ficou e foi com o tempo sendo provado, e realmente hoje nós sabemos disso já há muito tempo. Mas olha, ele precisou trazer, ele precisou negar, não é? Mas ficou ali na humanidade aquele ensinamento latente, até a hora que estivéssemos um pouquinho mais confortáveis com a história, né? Com o que ele trouxe. Isso é com tudo. Né, isso é com tudo, dentro da medicina também, né, quando foi descoberta a necessidade de lavar as mãos entre um procedimento e outro, né, de proteger, então, e na hora não foi aceito, tudo está vindo conforme a nossa evolução, então é pincelado aquele conhecimento, talvez não seja aceito ali no momento, já temos o próprio Cristo, né, com as verdades que trouxe para nós, mas está ali, está no ar, está na humanidade. E aí, com o tempo, a gente vai adquirindo, vai assimilando, conforme essa herança mental. Então, tudo isso é um processo. Então, como a nossa evolução individual, que ela é individual, embora precisamos, né, de estar aqui unidos, mas é construção íntima, é gradativa, a gente vai conquistando a cada experiência, conquistando a cada força de vontade, a cada burilamento, e a evolução da humanidade ao todo, né, ela é também dessa forma gradativa, porque evolução do mundo, né, porque nós somos aquele que estamos aqui, encarnados nesse mundo, né, então nós fazemos essa evolução do mundo. E dentro desse processo de regeneração que o nosso planeta está passando, um processo para se tornar, né, um planeta regenerado, melhorar um pouquinho, subir um pouquinho nesse degrau, nós somos parte ativa. Nós somos parte ativa. Nós estamos junto ali com a lei, nessa construção divina, como co-criadores menores, trabalhando dentro desse processo. Então, nós fazemos parte ativamente dessa construção. E aí a gente vai seguindo. Então, ele fala dessa arte, ele fala da escola, ele fala o quê? É tudo que nos passa conhecimento, tudo que nos oferece algo, né? Então, existe essa herança mental. E aí ele vem falando do livro. E ele diz que o livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando, né, ou seja, formando ali as emoções e concepções, as ideias de que nascem os grandes movimentos da humanidade. Né? Então, nós temos, assim, o livro, há muito tempo, né, a primeira forma de trazer para nós muitas informações. Hoje nós temos muitas coisas, nós temos a tecnologia, tudo, mas o livro, ele é indispensável. O livro, ele sempre teve na humanidade, né, antes era escrita no papiro, né, depois, mais para frente, se tornou um livro, enfim, sempre trazendo para nós o quê? Conhecimento. E formando essas emoções, formando essas ideias, que nascem, né, os grandes movimentos da humanidade, as grandes evoluções da humanidade.
em todos os setores, né, óbvio, a religião, ciência, em tudo, em todos os setores nós temos essa evolução trazida o quê? Pelos livros, pela literatura, da opinião, da técnica, do pensamento, do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, ou seja, do livro, ele fala que é esse gerador que gera essa emoção, que gera essa ideia, essas concepções, né, que transformam vidas. Encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto a imensas distâncias, né, no espaço, no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Aqui ele já entra também no livro, bom, podemos dizer, no livro espírita, no livro psicografado, está falando de uma mediunidade, mas também a gente pode abranger isso em tudo, todos os livros. Por quê? Nós sabemos, Allan Kardec traz para nós, dentro dos livros dos médiuns, que todo mundo é médium. Por quê? A mediunidade é inerente ao ser humano. Claro que nós temos aqueles que são chamados dos médiuns ostensivos, que produzem os fenômenos, né? Então tem a psicografia, a psicofonia e tantos outros fenômenos mediúnicos, trabalham, atuam, né, melhor dizendo, dentro de uma reunião mediúnica, tem os seus trabalhos mediúnicos, são médiuns ostensivos. Mas todos nós somos médiuns, porque todos nós captamos as intuições, e também enviamos, né, influência e somos influenciados, porque a mediunidade, ela acontece no campo mental, né, mente, não cérebro físico, né, apesar que ela atua ali depois dentro, porque a mente espiritual vai atuar a partir do cérebro físico, nós já comentamos. Mas a mediunidade é mente a mente, é mente espiritual a mente espiritual, e todos nós somos espíritos, não é? Encarnados, desencarnados, nós somos espíritos. Então, nós temos esta conexão. E aí é o caso que eu trouxe antes, no início, né? Que é o caso ali do quadro da tela de São Diniz, que André Luiz viu na espiritualidade, ele achou que ali fosse a cópia, mas não, ali é o original, a cópia é o que está aqui na Terra. Ou seja, como que esse pintor, que foi em francês, que pintou aqui este quadro, esta tela, né? Então, obviamente, se já existe no plano espiritual essa tela, ele foi o quê? Intuído, né? A fazer essa tela. Ele recebeu, de alguma forma, intuição, essa imagem, essa sugestão, e ali ele fez. E muitas obras e livros, né, não necessariamente ditos psicografados, mas sempre somos intuídos, né, de alguma forma ou de outra. Então, mas ele fala que o livro é esse dínamo, esse gerador profundo de energia e de conhecimento, e de emoção, e de ideias. O livro é transformador. Aqui eu faço só um adendo rapidinho, que eu acho que é importante, antes da Amália continuar, para o encerramento do capítulo. É um adendo, assim, uma forma não é aviso que eu queria dizer, uma forma de alerta. Essa é a palavra que eu gostaria de usar. Porque nós temos ideia, às vezes, é que eu digo para os espíritas, né, ideia, às vezes, de que o que vem da espiritualidade é 100% correto, certo, e a gente tem que acatar fielmente. Mas não é bem assim. Allan Kardec deixa claro isso para nós. Porque quando desencarnamos, nós desencarnamos da forma que somos, né? Com o mesmo gosto, a mesma ideia, mesmo desejo, mesmo sentimento, mesmo conhecimento. Não somos diferentes, apenas não teremos mais a matéria. Então, do mesmo jeito que nós temos espíritos aqui que se confundem, se contradizem, né? Somos nós aqui, que não querem falar a verdade, né? Que inventam, enfim, qualquer coisa nesse sentido, também os espíritos desencarnados. Por isso, Allan Kardec diz a importância do estudo, e Emmanuel está falando aqui, olha, o título do capítulo chama-se Instrução. Por isso, a importância do estudo correto, de buscar verdadeiramente um entendimento baseado em fatos, em informações corretas, o que eu estou dizendo mais dentro da doutrina espírita mesmo, né, esse alerta, para que quando a gente receba algo que se diz, algo que venha a ser uma mensagem psicografada, um livro psicografado,
Tudo bem que a gente leia, mas que a gente pense, reflita e passe pelo crivo da nossa razão. Está de acordo, né, está dentro daquilo que as obras básicas nos informam, ou está fantasiando muita coisa? Então, aí a gente tem que prestar atenção, porque nem tudo que vem só porque é do espírito, através de um fenômeno mediúnico, é correto e certo. Nós precisamos ter essa base de entendimento para que a gente faça essa diferenciação, porque isso pode causar muitos enganos, né? Muitos enganos. E nós, dentro desse movimento da doutrina espírita, dentro dessa divulgação, né, Amália, que nós estamos fazendo aqui, tantos outros companheiros, amigos, dentro desse movimento de divulgação da doutrina espírita, porque a gente sabe que é importante, porque a gente busca esse conhecimento que transforma a nossa vida, e a gente quer que as pessoas que aceitem, né, obviamente, se transformem também com esse conhecimento. A gente sabe que nós temos uma responsabilidade muito grande desse alerta, porque muitas pessoas caem nessa emboscada, né, por falta realmente, por ingenuidade mesmo, por falta de conhecimento, né, então aqui cabe esse alerta importante, tá, porque Emmanuel diz das artes, ele diz a escola, obviamente, e ele diz e do livro ele fala um pouco mais ainda, tanto que a importância desse ensino, desse estudo, que a gente precisa buscar. Então fica aqui o meu alerta, que eu acho que é muito importante dentro aí das pessoas que estão buscando esse ensinamento, essas informações. Né, Mária? Segue aí você. Sócrates, continua Emmanuel, reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade, e ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que foi ele o portador. Sócrates foi um grande sábio da antiguidade, mas muito sábio mesmo, que nós até hoje ainda damos valor às suas teorias. Elas até hoje são válidas para todos nós. E Sócrates, lembrando a vocês que ele foi um precursor das ideias espirituais. Sabiam disso? E veja bem, ele não escreveu nada. Tudo que ele ensinou aos seus discípulos foram registrados pelos seus discípulos, não por ele. E um desses discípulos, talvez o mais importante dentre eles todos, que foi Platão, registrava tudo certinho, aquela sabedoria de Sócrates. E nós podemos dizer que tudo isso, até hoje, ainda consultamos Sócrates em sua sabedoria. Veja que espírito sábio que Deus enviou à Terra para deixar conhecimentos tão profundos que fazem muito mais do que 2 milênios, muito mais, que ele esteve entre nós e a gente ainda bebe dos seus conhecimentos. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra, e temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Sócrates também, Jesus, assim como Sócrates, também não escreveu nada dos seus feitos. Mas a sua presença entre nós aqui na Terra foi tão forte, foi tão grandiosa, que até os apóstolos não esqueceram de nada, porque a missão dos seus apóstolos era essa, registrar todo o seu ensinamento e propagar a sua doutrina do amor. E eles registraram nos evangelhos de uma forma tão fiel, que ele diz aqui, um espelho cristalino, onde o mestre se reproduz por divina reflexão. E essa divina reflexão, o que nós poderíamos entender disso? Ele se reproduz, ele se espelha
Aliás, ele se espelhou em Deus, é claro, e ele passa para todos nós essa reflexão divina do que é a vida, do que é o ser humano, do que é a criação divina. E, com tudo isto, ele orienta a conduta humana, quer dizer, ele é o nosso mestre maior, é o nosso educador maior, que eu poderia dizer a vocês. Por quê? Porque a sua missão era essa: construir o reino de Deus entre todos nós. Essa era a sua missão. E esse reino ainda não está acabado de ser construído. Ainda estamos construindo. Agora, Emmanuel continua dizendo: conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos. Olha que interessante. Colocando-nos a caminho de novos horizontes da vida. Aquele que recebe conhecimento, ele está patrocinando, ele está defendendo, sustentando, se amparando, eu posso dizer, nesses conhecimentos que ele recebe para libertar-se de si mesmo, das suas teorias antigas, que não fazem bem a ninguém, e através dos conhecimentos que adquire, ele está se libertando a cada dia que passa, porque o conhecimento liberta, não é assim que nós falamos? Cada conhecimento adquirido, lembra da corrente? É um elo que nós estamos realmente unindo nessa corrente e ninguém vai desmanchar isso, não. Essa corrente não vai se arrebentar, não. Ela só vai expandir cada vez mais. E nessa expansão, dessa libertação de nós mesmos, de conceitos errôneos, antigos, que não fazem bem a você, você já passa, através do conhecimento, a adquirir e saber a verdade. E eu vou lembrar de uma palavra de Jesus novamente para vocês, que eu amo esse versículo, eu tenho que falar dele sempre. Está em João, não, perdão, não está. Esse versículo, ele está em Mateus, sim. Ele está em Mateus, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mateus, João sim. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nessa atual existência nossa, quantas opiniões nossas, errôneas, erradas mesmo, que a gente já tinha, e a gente já mudou tudo, já adquiriu outros conhecimentos que nos fazem, pelo bem da razão, você raciocinar, meditar, refletir. Puxa, eu vi a coisa desse modo, mas isso aqui não está certo. Então vamos mudar. Que esse é o objetivo da nossa presença aqui na Terra. Mudar os nossos conceitos errados para conceitos melhores, né? E quando ele diz, corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Nós não podemos parar de estudar e nem de adquirir conhecimentos, não só intelectuais, mas como os conhecimentos morais também. E quando ela falou do livro, um bom livro, veja bem, o bom livro nos proporciona isso, o conhecimento. As palestras construtivas nos proporcionam isso, os conhecimentos. Os áudios, os vídeos. Hoje o sistema de comunicação está muito avançado e nós temos a nossa mão aqui, ó, no aqui e agora, a oportunidade de você conhecer. Ah, mas eu não sei ler. Tem os áudios de livros espíritas e livros bons, outros livros. Você tem a imagem, você tem a ferramenta pronta para você adquirir esse conhecimento e esta sabedoria. E ele fala que esse dever de estudar, né, de conhecer, vai nos dar o quê? A oportunidade de você, através do amor, através da bondade,
através da sabedoria e da instrução, fazer boas escolhas. Lembra o departamento da vontade, do pensamento? Quanto mais elementos de conhecimentos você colocar ali naquele departamento da bondade, ela vai ter condições de acessar ali os seus assessores também, né, para falar o que eu vou fazer nessa situação. Você vai tomar atitudes bem melhores, e atitudes que espelhem também a grandeza, o exemplo que ele fala aqui, paladinos da luz, vamos trocar por guerreiros sagrados que nos antecederam, deixaram essa abundância de conhecimentos. Está na hora da gente acessar todos eles e ver o que é melhor para você. Veja bem, nós somos responsáveis pela nossa atual reencarnação. Eu não sou responsável pela reencarnação da Patrícia, e menos ela é responsável pela minha. Cada um é responsável por si mesmo. E quanto mais você estudar, trabalhar, servir, adquirir bondade, não a bondade que fica em cima do muro, adquirir a inteligência com amor, a bondade com amor, nós estaremos preparados para futuras reencarnações um pouco melhor até do que essa, viu? Eu acredito que sim. E o nosso objetivo hoje, aqui, agora, é esse. O pouquinho que nós já sabemos, que não é muito, nós queremos passar a todos vocês. Eu e Patrícia, mas a ideia da Patrícia me convidou para este trabalho, o que me deixa feliz toda vez que a gente senta aqui para falar desse livro, Pensamento e Vida, porque nós vamos falar do Evangelho e nós vamos falar da doutrina espírita de uma maneira suave, agradável para todos vocês. Não é, Pati? Sim, esse é o objetivo nosso, né, Amália? Esse é o objetivo, e com isso a gente está aprendendo. Olha que maravilha também, né? É um trabalho em conjunto aí que a gente busca esse conhecimento, buscando essa instrução maior, sempre nessa busca do aprendizado. E quando Emmanuel fala aqui que conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, eu acho magnífica essa frase, eu acho linda essa frase que ele coloca, né? Conhecer é nos libertar, né? Como você falou. Aí você também falou, Amália, muito que nós temos as informações, realmente, nós temos literalmente na nossa mão, né? Que é o celular, nós temos ali informação do mundo, na fração de segundos, ou praticamente instantânea, a gente sabe o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. E que isso é ótimo, né? Maravilhoso. Mas a gente tem que prestar atenção numa coisa. Nós recebemos muitas informações, mas informação não é conhecimento. Né? A gente vai só a informação em si, estou dizendo, não é conhecimento. Você vai recebendo informação de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é país, enfim, de todos os acontecimentos, mas nós precisamos, esse conhecimento que o Emmanuel está pedindo para nós, é um conhecimento direcionado. É realmente essa busca do conhecimento, de estudar, de refletir, que essas informações não chegam rápido, a gente nem reflete, né? A gente lê, a gente recebe, a gente escuta e vai passando. Nós precisamos refletir naquilo que nós estamos buscando conhecer. Aí nós vamos adquirir essa instrução e esse conhecimento. E realmente ele vai nos libertar, como Jesus, né, está lá em João, né, mas como Jesus disse para nós. E essa libertação é de nós mesmos, é isso mesmo. Não vai nos libertar daquilo que o outro está fazendo para nós. Não vai nos libertar da chateação que estamos recebendo, da injustiça, vamos dizer assim, que estamos recebendo. Não, esse conhecimento vai nos libertar o quê? Desses nossos enganos, dessa forma obscura que ainda enxergamos a vida, ainda enxergamos as pessoas, ainda enxergamos essa lei que nos rege. Então, a gente vai limpando, né, esse nosso olhar, esse olhar espiritual, né, esse olhar de entendimento profundo. A gente vai limpando, depurando, e vai tirando de nós esses enganos. Mas, para isso, meus amigos, a gente precisa ter humildade.
de voltar, né, Amália, para dentro de nós e reconhecer ali, falar, olha, eu estou errando nisso aqui, eu estou ainda muito orgulhosa, eu estou muito irracível, né, eu sou uma pessoa muito irada, não aceito o não como resposta, é isso, a gente precisa trabalhar tudo isso dentro de nós. E é o conhecimento verdadeiro mesmo, esse olhar desse conhecimento, né, do que nos cerca e da nossa intimidade, que vai fazer essa transformação. E só para a gente finalizar, que já está dando aqui nossa 1 hora, quando Emmanuel diz que a gente tem que nos preparar, esse estudo vai então nos libertar, para que a gente limpe nessas nossas ideias equivocadas, né, essa nossa forma de olhar equivocado, para que a gente a gente possa refletir essas ideias dos nossos irmãos superiores. Né? Porque dependendo da nossa vibração, do nosso conhecimento, da nossa busca, a gente vai refletir sempre, mas que ideias, de que irmãos nós estaremos refletindo, né? Então, a gente tem que ali se colocar apta e disponível para essa espiritualidade maior trabalhar também em todos nós, para que a gente seja, né, daqui a um tempo, e também no nosso prazo aqui de agora, dessa vida, para que a gente seja essa herança mental daqueles que estão à nossa volta. Mesmo ali pequenininho, né, mas que a gente deixe uma herancinha boa, né, assim, dentro do nosso conhecimento, da nossa conduta. E é isso que nós estamos fazendo aqui, meus amigos. A gente trabalha a nossa evolução, auxilia na evolução da humanidade toda. Esse é o propósito da nossa reencarnação. Só falando que eu fiquei de dar o número da questão do Livro dos Espíritos, né, que Allan Kardec pergunta qual é a ideia de caridade, como entendia Jesus a caridade, é a questão 886 do Livro dos Espíritos. Bom, com isso finalizamos, né, Amália? Finalizamos mais este capítulo e agradecemos, né, agradecemos os nossos amigos que estão nos acompanhando, aqueles que irão acompanhar posteriormente, que irão assistir em outro momento. Nossa alegria, como a Amália falou, de estarmos aqui, sempre que sentamos é uma alegria conversar aqui com vocês. E é isso, vamos então nos preparar para o próximo capítulo, próximo estudo, deste livro maravilhoso, que eu tenho certeza que todos vocês estão gostando bastante. Mais uma vez, deixe aí seus comentários, suas dúvidas, seus questionamentos, a gente busca esclarecer, estudar para trazer para vocês, tá bom? Então, muito obrigada, fiquem todos na paz de Jesus, tenham uma ótima noite, tenham uma ótima semana, e até o nosso próximo encontro. Querida Amália, obrigada por você estar aqui. Até mais. Até.